E aí, gente, tudo bem com vocês? Se vocês que não me conhecem, eu sou Edson Gonçalves, aqui diretamente dos Estados Unidos, de Orlando, da Flórida. Isso mesmo, trazendo uma palavra de Deus para a sua vida. Então vamos para a vinheta, daqui a pouco nós voltamos com a palavra de Deus. E aí? Tirou aquele minutinho que eu convido sempre vocês. Quem não me acompanha no Instagram, eu convido você para ir no meu Instagram, conhecer um pouquinho do que a gente tem mostrado aqui, o quanto Deus tem nos abençoado, o quanto Deus tem honrado a nossa vida aqui. É tanta bênção, tanta maravilha que às vezes a gente fica, Senhor, será que eu mereço? Claro, você é filho, você é herdeiro. Tudo isso que você vê aos seus olhos, você pode conseguir, você pode ter, mas você tem que andar debaixo da palavra, né? Aí às vezes a gente fala, mas como? Eu vou para ir para o culto, para a igreja é ótimo, comunhão, que igreja tem gente que pensa assim, mas eu sou a casa do Senhor, sou morada do Espírito Santo. Realmente nós somos tudo isso, só que tem um porém, irmão. Você tem que parar de dizer bem assim, eu sou a igreja. A igreja, ela tem porta, ela tem janela, ela tem banco, ela tem paredes, você é apenas a parte da igreja. Então por isso que você precisa compartilhar com irmãos, ter comunhão, porque aí sim você é igreja quando você está juntos, tá? Então para com essa coisa bem assim, não preciso ir para a igreja porque eu sou a igreja. Não existe isso não, gente, tá? A casa não é casa só por... A casa não, ela tem porta, tem janela, tem as partes para poder se transformar em uma casa. A casa não é só uma porta, a porta faz parte da casa. Então você que diz que essa igreja não é, tá? Onde tiver dois ou mais, busca a presença de Deus, a palavra, ele está sempre presente, isso está escrito. Vamos para a palavra, vamos lá. Vamos conhecer hoje um pouquinho das histórias de alguns homens de Deus que deixou marcado a história aqui, tá? Em Mateus 4, no versículo 4, é o que ele nos ensina aqui, Disse Jesus, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isso foi no momento que Jesus estava no deserto, passando por provação, que o diabo chegou para tentar ele. Se tu és filho de Deus, então joga-se daqui. Ele disse, não. Ou pega essa pedra e se transforma em pão e se alimenta. E ele fala, nem só de pão viverá o homem. Você tem que parar, tá tentando seu Deus, achando assim, não, porque eu sou filho de Deus, então vai acontecer. Não, é bem assim, não fica tentando o teu Deus. Não faz isso, não faz prova de Deus. Deus não precisa que você faça prova dele, não. Acaba com isso e tente buscar a palavra de Deus. Não eu posso buscar a palavra de Deus no manual da vida. Você sabe quem é o manual da vida? O manual da vida é a Bíblia. Você não pode jogar toda a sua expectativa num homem porque você vai se decepcionar. Porque ele é homem como você, ele vai errar como você erra, ele vai falhar como você falha. Então, tente jogar sua expectativa, lançar tudo aquilo que você quer apenas em Deus. Porque quando você se lança toda a sua expectativa, a sua fé, tudo em um homem, aquele que está ali pregando no altar, quando ele pisa na bola, que ele se decepciona, você quer se afastar da presença de Deus. Mas quem foi que errou? Quem foi que pisou na bola? Foi Deus ou foi aquele homem que estava ali pregando? Porque ele é falho como você, como eu sou. Então, cuidado com o que você acha que para você ter uma vida de comunhão com Deus é só estar dentro da igreja ou só ouvir uma palavra de Deus. Não, você tem um manual da vida. Olhe para você ver o quanto é fácil. Tem pessoas que fazem isso, né? Se você que eu nunca fiz, eu estou mentindo. Que nunca sentiu um momento de dificuldade e botou assim, ansioso. Deixa eu buscar aqui uma palavra de Deus na Bíblia. Se você botar até o Google, ele mostra o capítulo onde você tem que ler. E Deus vai lhe ensinar como você agir, o que você fazer. Então, pare um pouquinho, reflita, tente meditar na palavra, tente buscar, falar com Deus, converse com Deus, assim como nós estamos conversando agora nesse momento. Às vezes a gente quer desabafar, procura um amigo, procura o pai e a mãe e conversa. Por que você não faz isso com Deus também? É isso que Ele quer intimidade. Se você começar a ter intimidade com Deus, você vai ver as coisas acontecendo na sua vida. Vou continuar aqui trazendo sempre uma palavra para vocês, tá? Eu prometi para vocês que estaria trazendo toda quinta-feira, semana passada não teve, tá? Porque além do tempo estava ruim, teve alguns contratempozinhos. Quem conhece um pouquinho de perto nosso trabalho sabe que não é fácil. Estados Unidos, a bênção mas aqui não é fácil. O tempo aqui parece que é outro mundo. Só quem vive aqui nos Estados Unidos sabe.
o quanto é difícil, saudade de família. Tem dias que às vezes a gente não está preparado. Se você não tiver com uma conexão, com um Wi-Fi ligado diretamente com os céus, eu não estou aqui para poder falar uma palavra, para ganhar mídia, para poder, não, para aparecer, não. Isso aqui tudo é para a honra e glória dele, não minha. Em Provérbios 15:4 diz: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Você quer uma prova viva disso? Olha só, às vezes a gente acha que está sendo injustiçado com a nossa família, com irmãos. Ah, mas eu estou passando um problema, estou sendo injustiçado com a minha família, porque não era para isso estar acontecendo, aquilo. Gente, um dos homens, que eu vou citar aqui só um hoje, José. José não pediu uma túnica para o pai, nem para a mãe dele, que antes de falecer ela preparou para ele. Ele não pediu. E ele foi lançado num buraco, vendido como escravo por isso. Um dos motivos, né? Porque ele ganhou uma túnica que para os irmãos começaram a se achar injusto, porque tinha que dar para o mais velho, né? Que seria o descendente. Mas não, se Deus sentiu no coração, quando foi procurar abençoar e trazer um novo rei, quem foi escolhido? O Davizinho, o menor da tua casa, o menor da casa, aquele que estava ali abandonado, cuidando das ovelhas. Em outro momento eu vou trazer uma palavra falando um pouquinho sobre o rei Davi. E é assim que Deus faz. Deus preparou quem? José, o mais novo da família. No momento não estava sendo fácil. Ele tinha perdido a mãe tinha falecido, deixou para ele uma túnica, o pai deu para ele, confirmou aquilo que a mãe fez e ele ganhou aquela túnica. E através daquela túnica os irmãos começaram a odiar, a ter raiva, e aí Deus foi preparando a vida dele, lançou um sonho e ele foi contar até para o pai. E o pai também se decepcionou com aquilo e o pai disse bem assim: eu vou me prostrar a você? Que é isso? Não é bem assim não. E foi e chamou ele a atenção. E aí começou a gerar um pouco mais de inveja entre os irmãos. E o que aconteceu? Um dos momentos o pai manda José ir vigiar os irmãos, ver o que está acontecendo e levar comida para eles. E os irmãos, com raiva, com ódio dele, de tudo que estava acontecendo, lançou ele em um buraco. Pensaram em matar e decidiram vender como escravo. Ele foi vendido como escravo. Imagina a situação. Seus irmãos, tá? Não foi um estranho, não foi ninguém de fora. Foi a família, foi o seu sangue. O seu sangue lançou você fora. Está julgando você por algo que você fez de errado, mas você não é o que você fez de errado. Deus lhe deu um renovo de vida. O que você fez ontem não importa. Ele lançou sobre ele todas as suas acusações. Então não se preocupe com aquilo que as pessoas estão falando, com sua família estão fazendo, ou não esquente, não se preocupe não. E o que foi que aconteceu depois de tudo isso? José, foi glorificado. Não! A provação, o deserto dele não acabou aí não. Não acabou. O deserto de José apenas estava começando. José foi vendido como escravo, foi vendido para como se fosse um comandante da guarda, tá? Do rei do Egito. E aí ele ficou lá, tomando conta da casa, ou faz tudo da casa, né? Faz tudo. E ali ele começou a prosperar e as coisas começaram a acontecer. Agora vai. Vai não. A mulher de Potifar acusa ele de assédio. Até hoje é um dos crimes muito grave, muito grave. E aí o que aconteceu? Ele foi lançado na prisão. Olha, ele foi lançado na prisão, mas Deus não desamparou ele, Deus não abandonou ele. E sabe o que aconteceu? Deus começou a colocar coisas no coração dele, revelações. Ele recebeu um sonho, chegou lá, mais 2 presos. Ele já estava cuidando da prisão, como se diz hoje, não na linguagem de hoje, né? Que os malandros quem toma conta da cadeia. Mas naquela época José quem comandava, mas com bênção, com coisas boas. Não era fazendo coisa errada, coisa ruim não, como acontece hoje nos presídios, nas prisões não. Então José recebeu uma bênção de Deus. Ele já tinha recebido
a palavra de Deus na vida dele, os sonhos que Deus colocou, que às vezes o sonho que Deus coloca no seu coração, você acha que não vai se realizar. Não, Ele está só lhe preparando. Se você está passando por uma provação, é porque você está se preparando. José foi preparado para poder ele chegar onde ele chegou. Daqui a pouco nós vamos saber. Quem conhece já sabe que José se transformou o segundo homem depois do rei. Depois do rei era ele quem comandava, ele se transformou em governador. E isso debaixo da bênção de Deus. Mas foi fácil o processo? Não, porque o processo não é fácil. O deserto que a gente tem que atravessar para a gente conseguir realizar nosso sonho, nosso objetivo, não é fácil. Mas quem disse que ia ser fácil? Deus não chegou aqui e disse, vai ser fácil. Já que você é meu filho, vai acontecer tudo maravilha, tudo bem. Não, Ele não falou isso para você, Deus não deixou isso para você. Mas olha só o que aconteceu naquele presídio. Mateus 6:23, a palavra de Deus, o que Ele nos diz? Ó, disse Jesus, se a luz entre as trevas tão grande são essas trevas. Porque se José tivesse se desesperado, começasse a botar coisa ruim no coração, mágoa, rancor, porque minha família fez isso comigo, começasse a colocar tudo isso, ele estaria trazendo treva para dentro dele. Por isso que eu falo para as pessoas, gente, perdoe. Mas ele me decepcionou, ele me machucou, ele me traiu, ele fez isso. Perdoe. É com ele Deus. Se Deus perdoou ele, quem é você para não perdoar? Então perdoe, perdoe. É fácil, Edson? Não é fácil não. Não estou dizendo para você que é fácil perdoar, só estou dizendo para você que você tem a obrigação. Porque quando você está em oração, se você ora da forma correta, você pede perdão. Senhor, que o Senhor perdoa meus pecados, meus erros, minhas fraquezas. Mas aí, você sabe o que é que tem lá na palavra? Antes de você vir até mim pedir perdão ou dizimar, fazer qualquer coisa, vá lá e faça com teu irmão. Então você tem a obrigação de perdoar também, até para tirar aquele fardo das suas costas. Assim José fez. Foi fácil? Não, eu vou mostrar para vocês que não foi fácil, porque ele tomou algumas atitudes, mas Deus, eu não trouxe você aqui para isso. Eu não fiz isso na sua vida para isso. E olha o que aconteceu. Ele foi realizado através de sonho com a palavra de Deus e ele conseguiu falar para 2 homens. Olhe, vai acontecer assim, daqui a 3 dias você vai ser acusado, você vai perder a sua cabeça. Aí olha o desespero do cara receber, saber que vai ser morto pelo rei. E aconteceu como José falou e disse para o cozinheiro, olhe, você daqui a 3 dias você vai voltar ao seu cargo, vai voltar a comandar lá a cozinha, você vai ser o cara lá que vai cuidar da comida do rei. Mas ele pede uma coisa para ele, eu te peço uma coisa, não esqueça de mim, não esqueça, fala de mim para o rei que eu estou sendo injustiçado. E o que aconteceu? Ele fez isso, o cozinheiro, que nada, ele esqueceu. Mais uma vez José foi injustiçado e passou pela questão da ingratidão. E agora? Vai botar mágoa, rancor, que ele está lá, outros anos, mais anos passando na cadeia, num presídio por um crime que ele não cometeu. E aí? Olha quanta provação esse homem passou. Mas ele existia luz na vida dele. Por isso que ele não deixou com que a treva tomasse conta e tomasse conta do coração dele. Ele não deixou com que isso acontecesse. Por isso que a gente tem que perdoar nosso irmão. Porque quando você não perdoa, você deixa com que as trevas tomem conta de você. O amor, em 1 Coríntios 13:4, ele diz, o amor é paciente, é benigno. O amor não inveja, ele não se vangloria, não se aborrece. Sabe o que foi que aconteceu? Depois de alguns anos, o rei teve um sonho onde ele via 7 vacas magras e 7 vacas gordas. E aí agora, ninguém conseguia decifrar esse sonho que o rei teve. Maior desespero no reino, aquela coisa toda, aquela perturbação na vida do rei, o rei não conseguia dormir e tendo um pesadelo, e falou com um, falou com o outro. E aí o cozinheiro lembrou, depois de alguns anos, do sonho que José tinha revelado para ele. Ele disse, Senhor, tem um homem na cadeia que quando eu estava lá, ele contou do que aconteceu com ele. E ele disse, então quero que traga esse homem. E foram pegar José. E José diante do rei fala para ele, Deus enviou aqui para poder falar para o Senhor que vai ter 7 anos de vaca magras e 7 anos de vaca gorda. Mas para o reino não desabar, o Senhor precisa encontrar um homem sábio que tenha entendimento para que não acabe com tudo. Porque os 7 anos
de vacas gordas vai acabar e vai vir 7 anos de vacas magras. Então vai acabar com tudo em 7 anos, imagine, de fome. E agora? Mas ele antes vai ter 7 anos de fartura. Aí o rei, e agora? Quem eu vou encontrar? Quem é esse homem preparado o suficiente para fazer isso? Aí ele disse, sentiu no coração que Deus foi lá e disse, é esse aí, ó, que está diante de você revelando esse sonho. E aí ele disse assim, então, a partir de hoje, pegou um anel, colocou no dedo de José e disse bem assim, depois de mim, quem comanda isso tudo, esse reino aqui é você. E ele se transformou no governador do Egito. E assim foi começando a acontecer as bênçãos de Deus na vida de José. Mas olhe para trás, quantas provações ele passou. E aí? Você está reclamando de provação? Você está murmurando que você está passando por injustiça? José, será que ele foi injustiçado? Será que José passou por provação? E aí? E daí, diante, depois, quando chega a 7 anos de vacas magras, alguns anos após que começou, chega diante deles, sabe quem? Os irmãos. Isso mesmo, chegou diante dele os irmãos que vendeu ele como escravo, que jogou ele num buraco, que quase matou ele. E agora, o que você faria se fosse você no lugar de José? Você é quem comanda. Ele tomou algumas atitudes erradas naquele momento, mas é porque ele queria ter o entendimento da palavra de Deus. Aí sabe o que ele fez? Ele foi orar, pedir direção, sabedoria a Deus, e Deus revelou, cuide da sua família. E é assim que você deve fazer, cuidando da sua família. Você pode cuidar da sua família com condições, não sei se você tem, mas você pode cuidar da sua família em oração, orando todos os dias. Senhor, cuida da minha família. Não tem coisa melhor do que você estar orando e pedindo sabedoria, entendimento e pedindo para que Deus venha cuidar da sua família. É o melhor cuidado que sua família vai ter. E José cuidou da família, cuidou do pai dele, trouxe todos para perto, alimentou, não deixou com que eles passassem fome, mas lembre de todo o deserto que José passou e enfrentou. Essa é a palavra que eu tenho para trazer para vocês hoje. Você que está murmurando, que está reclamando, porque está passando por uma provação. Lembre-se que tudo que passa na sua vida é Deus que está deixando acontecer. Para entendimento, para que você se aproxime dele. Então, pare um pouco mais de murmurar e tente conversar com ele. Senhor, se é da tua vontade que eu estou passando tudo isso, me dá entendimento, para que eu tenha sabedoria para enfrentar no momento certo a coisa, o propósito teu, aquilo que é para ser realizado na minha vida. Você vai estar sendo preparado. O deserto é lugar de preparação, não lugar de morte. Um cheiro no seu coração, que Papai do Céu te abençoe. Lembre sempre, vai dormir, agradeça a Deus pelo dia, pelo alimento, pela sua família. Ore, gente, pela sua família, ore pelas pessoas que estão nessa guerra, pela família, pelos entes queridos. Tem coisa melhor que a gente pode fazer pelas outras pessoas do que a oração. Um cheiro no seu coração, Papai do Céu te abençoe e obrigado. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa seu like, comente aí o que você achou da palavra de hoje. Eu vou estar sempre trazendo aqui uma mensagem de Deus para a sua vida. Um beijo no seu coração, que Deus te abençoe.